Eu vou responder uma par de perguntas que me mandaram no Instagram em 3, 2, 1... A primeira perguntinha que mandaram aqui, eu tô lendo no computador, não estranhe muito esse cenário não, mas é o mesmo cenário, só que normalmente a câmera fica ali e dessa vez a câmera tá aqui atrás do meu computador. Tem o lance da biodisponibilidade e valor biológico das proteínas. Isso me deixa receosa de ficar 100% veg. Não fique receosa, porque esse lance da biodisponibilidade quer dizer basicamente o seguinte: a gente produz aminoácidos, só que tem 9 que a gente não produz, que são chamados aminoácidos essenciais. A carne tem, geralmente, todos esses 9 aminoácidos essenciais. Arroz e feijão, combinados, também tem esses 9 aminoácidos essenciais. Então, assim, não tem preocupação. Se você come uma dieta variada, você nunca vai precisar se preocupar com proteínas. Como abordar o assunto, levando em conta o número de instabilidade alimentar no Brasil? Eu acho que depende muito de que forma, para quem, onde, quando você está falando sobre veganismo. Se você está falando que não é interessante comer animais para uma pessoa que está passando fome, você está sendo insensível, né? Se você está falando isso para o seu colega que vai no McDonald's todo fim de semana, não é tão insensível assim. Mesmo que tenham pessoas em outros contextos que estejam passando necessidade, essa pessoa especificamente com quem você está conversando não está. Então, você tem que avaliar de que forma você vai colocar essas coisas. E principalmente na internet, quando a gente está na internet, a gente acaba que fala para um público meio geral. A gente não tem um público específico para quem a gente está falando, né? A gente pode selecionar, não, esse vídeo aqui só tal tipo de pessoa vai assistir. Todo mundo assiste. E dependendo da forma como você fala, você pode estar sendo insensível com algumas pessoas. Então, por isso que eu tento nunca ser taxativo, nunca ter esse foco na culpabilização do indivíduo. Mas, com certeza, dá para falar sobre direitos animais, né? Até porque está muito relacionada a bancada ruralista, né, com a fome no Brasil. Está muito, muito relacionado. Então, talvez hoje seja mais importante do que já foi antes falar sobre isso, né? E expor essas contradições todas. Mais uma perguntinha aqui. Alimentação veg estrita, para mim é tranquilo. O que pega mesmo são os produtos de beleza, sapatos e etc. Olha, uma coisa que pode tranquilizar você nesse sentido é 98, 99% da exploração animal está relacionado com a alimentação. Então, você ir adaptando aos pouquinhos, você indo se livrando dos seus itens de couro aos pouquinhos, né? Você pesquisando shampoo, condicionador, as coisas que você usa no dia a dia, logo você, ainda mais com a internet, né? Você pode pedir coisas pela internet se você não acha na loja. Logo você se adapta e termina de fazer essa transição, vamos dizer assim. Pode ficar tranquilo que esse é o menor dos problemas. Você já superou a parte mais difícil, que é a parte da alimentação. Então é só seguir mais um pouquinho que você chega lá já já. O horizonte é ninguém nunca mais comer nada de origem animal ou outro modo de produção sem exploração? Na minha opinião, sim. O ideal seria que ninguém, absolutamente ninguém, consumisse nada de origem animal. É claro que é perigoso e pode ser insensível, como eu já falei numa resposta para a pergunta anterior, você fazer essa afirmação de uma forma, né, categórica, assim, só falar, não, ninguém nunca mais vai poder comer animais de forma em contexto nenhum, né, porque a gente está falando com um monte de culturas diferentes que entendem a existência de animais de formas diferentes. Para a sociedade das cidades, da maioria das pessoas, né, que vive e que assiste vídeos no YouTube, com certeza o ideal seria que ninguém consumisse absolutamente nada de origem animal. Eu tenho problemas em me tornar vegano vivendo numa casa com carnistas. É difícil para mim ter que pedir que façam algo ou fazer algo diferente toda a refeição para não ficar no arroz, feijão e carne. Quando a gente está dependendo financeiramente de outras pessoas, é realmente um pouco mais difícil de, né, parar de consumir animais. Só que dá para ir dando pequenos passos, dá para ir buscando receitas na internet, comprando um ingredientezinho aqui e ali que vão ajudar a fazer uma receita um pouco mais saborosa, como é o caso de páprica defumada, por exemplo, que pode dar um saborzinho interessante, aprender receitas com grão de bico, lentilha, que ficam uma delícia, né, sem muito esforço. Então isso vai envolver um trabalhinho a mais do que se você fosse, né, morasse sozinho, mas eu acho que pode ser uma oportunidade também para você desenvolver um pouco mais desse conhecimento da culinária, principalmente, e de apresentar pratos deliciosos que não tem nada de origem animal para sua família, que é toda carnista. Uma perguntinha aqui, é realmente saudável para todos? Senti no último ano de vegetarianismo fraqueza muscular. Olha, a não ser que exista uma condição rara de pessoas com casos específicos, de doenças específicas, é sim saudável para absolutamente todo mundo. Isso quem está dizendo não sou eu. Quem diz é o maior grupo de nutrólogos e nutricionistas do mundo, que é a Academy of Nutrition and Dietetics. Já falei da posição dessa academia aqui milhares de vezes. Então, você pode ouvir um podcast onde eu falo mais sobre essa questão de saúde, você pode ver um vídeo onde eu falo um pouco mais sobre essa questão de saúde aqui também. E a sua fraqueza muscular, eu te garanto que não é porque alimentação vegetariana, né, te dá fraqueza muscular. Isso não existe. Você pode estar consumindo ingredientes e, né, alimentos
que não estão suprindo sua necessidade calórica ou sua demanda, né, por algum nutriente específico. O que você deve fazer é fazer um exame de sangue, ver se você está faltando algum nutriente, alguma coisa específica. Esse tipo de situação de fraqueza pode acontecer se você está consumindo carne, leite e ovos ou não. As pessoas têm o costume de achar que a proteína vegetal é menos boa que a proteína da carne, sabe? Isso não existe. Produtos de limpeza, eu conheço o Albi, o Wash, alguma outra marca que você recomenda ou usa? Bem, eu já falei sobre isso aqui também. Eu não compro nada dessas coisas de limpar roupa ou chão ou coisa assim. Eu faço meu próprio negócio multiuso de limpeza e funciona super, super bem. Vou deixar a receitinha aqui nos links. Convivo com 100% não bags e toda refeição vira o tópico. Como lidar sem mandar ir a merda? É difícil. Principalmente quando as pessoas são mais chatas, é difícil lidar mesmo. Eu acho que a melhor maneira é encarar numa boa, tentar trazer um ar mais positivo para as perguntas ou para as zoeiras que estão sendo feitas. Não levar a sério, não ficar brava e, na pior das hipóteses, ignorar. Ter que entender sobre vertentes, a cobrança dos outros veganos que julgam o meu processo. Tipo, parece que tem que fazer tudo perfeito, senão vou ser cancelado, e isso me dá muito receio de falar de veganismo. Observação, já sou vegana, porém ainda me enrolo nesses assuntos mais complexos. Olha, eu acho que toda vez que a gente está entrando num grupo de pessoas que já têm um conhecimento acumulado específico, né, a gente vai ficar, né, com uma insegurança ali de falar algumas coisas, de falar besteira e tal. Pro caso do veganismo, não teria como ser diferente. Então, se eu tô num grupo novo de RPG, por exemplo, e estão falando sobre regras específicas que eu não conheço, eu vou ficar com receio de me intrometer ali e tal, dar minha opinião. Se eu tô num grupo, por exemplo, religioso, e eu não sei tanto da Bíblia, assim, sabe? Se eu entro numa organização de esquerda e eu não sei nada sobre marxismo, esses receios eles vão acontecer, eles vão existir, isso é natural. E você, com o tempo, você vai pesquisando, vai estudando, vai entendendo melhor. Isso não é uma necessidade, não é uma regra que você tem que seguir, mas se você se mantiver, né, atenta e estudando sempre, você eventualmente vai ter um pouco mais de segurança para falar sobre alguns assuntos, vai ter um entendimento maior, uma compreensão mais ampla sobre vários assuntos, e isso vai deixar de ser um problema para você. Não sei fazer nada com proteína, me convida para ir aí e aprender a fazer comida. Nai, você é muito mais que bem-vinda para vir aqui e aprender a fazer comida. Vou fazer uma outra oficina, igual aquela que eu fiz daquela vez. Conhece D&D? Se sim, na sua opinião, qual seria uma combinação de classe e raça mais vegana de todas? Eu conheço D&D sim, né? Já joguei bastante, inclusive tô com saudade do meu grupo de RPG. Olha, D&D tem 1 bilhão de raças diferentes, né? Talvez alguma raça de cruzamento entre humanos e animais, né? Talvez uma raça assim fosse mais coerente, não sei, com uma ideia de um veganismo, mas eu vou colocar aqui, para não fugir muito do que seriam as raças mais comuns, né, do D&D, eu vou colocar aqui o elfo. Elfos são criaturas que já estão ali num contato com a natureza, numa compreensão de que a natureza é um organismo vivo e que merece respeito. E eu acho que, em relação à classe, acho que a primeira que a gente pensa é no druida, né? Mas se você pensar bem, o druida tem aquele negócio de Animal Companion, que você invoca um animal para lutar junto contigo, e isso talvez não seja muito vegano da parte de um druida, né? Mas eu acho que pela relação de conexão maior com a natureza, eu acho que sim, acho que vai ser um elfo druida, vai ser aí uma raça e classe que vai ter talvez uma chance maior de ter uma sensibilidade com animais de outras espécies, sim. Legal essa pergunta, obrigado. Veganismo causa fibromialgia? Não. Você acha que existem pessoas que não têm acesso ao veganismo completo? Olha, eu acho que por essa pergunta, talvez você não tenha entendido exatamente o que é veganismo. Eu recomendo muito que você ouça esse podcast aqui, esse episódio do meu podcast, onde eu faço uma definição longa sobre veganismo, e aí talvez a sua pergunta mude um pouquinho uma vez que você ouvir esse episódio do podcast. Até quando vamos pagar mais caro por produtos veganos? Precisamos de larga escala. Uai, mas eu pago baratinho no arroz, no feijão, na batata, na cebola, na cenoura, na abobrinha, no brócolis, na berinjela, na lentilha, na ervilha, no coco, na mandioca, no milho. Eu acho que a gente já tem produção de larga escala dessas coisas aí todas. Meu maior receio é se a humanidade vai despertar a tempo. Esse também é um dos meus maiores receios e, para ser bem sincero, eu acho que não vai despertar a tempo. Eu acho que a gente vai ver uma catástrofe climática ambiental, como meio que está acontecendo, se a gente ver as últimas notícias aí relacionadas a isso. E não tenho esperanças para um futuro muito bacana, não. Gente, isso encerra, né? Isso encerra aqui nossa rodada de perguntas, com essa pergunta super positiva, com essa resposta super, né? Super good vibes.
Obrigado demais quem mandou essas perguntas. Eu gostei muito de respondê-las. Espero que vocês tenham gostado de ouvir as respostas para essas perguntas. E se você discordou de alguma das respostas que eu dei aqui, comenta aqui embaixo. Vamos continuar trocando essa ideia, tá bom? Vejo vocês em breve. Um beijo.